Olá, olá, violinista! Seja muito bem-vindo à live de hoje, que é a segunda live em comemoração ao meu aniversário. Nós estamos fazendo 6 lives, porque um dos meus maiores objetivos é ver vocês, violinistas, evoluindo cada vez mais. E para mim é um presente ensinar vocês e ver vocês conquistando os seus sonhos. Então, a live de hoje é sobre como vencer a procrastinação e começar a focar cada vez mais no estudo. E todos nós sabemos que a procrastinação é um dos problemas mais recorrentes, certo? A gente acaba ficando cansado do dia a dia e começa a procrastinar. E existem, boa noite, Mariana. E existem 2 tipos de procrastinação, uma visível e a outra que é invisível. A visível é que a gente já sabe, certo? Então, tu acaba ficando no celular, vai ver TV, cozinha, dá um ataque de limpeza e tu começa a limpar a casa inteira. Isso é uma coisa que acontece comigo, tá? Em vez de ficar fazendo o que eu devo, começo a limpar a casa, porque é uma forma de procrastinação. Só que tem outra forma de procrastinação que não é vista e, consequentemente, não é consertada. Vocês acabam não corrigindo ela porque ela não é vista. Essa procrastinação invisível é quando tu começa a repetir a música sem parar. Não corrige os erros. Só toca o que é mais fácil. E esse tipo de procrastinação afeta demais a tua evolução no violino. Por uma razão muito específica. Porque quanto mais tu repete sem estar pensando exatamente no que tu está fazendo, você acaba reforçando os seus erros. Então, daí que vem aquela vontade de às vezes jogar o violino pela janela, de querer desistir e tudo mais. Porque ao invés de estudar, você reforça os seus erros. E para você que está aqui no YouTube, peço para você se inscrever, dar um like, comentar no que você quer evoluir, o que você quer ver aqui no YouTube. Então, a falta de planejamento acaba causando isso, certo? Então, um quesito muito importante é só escrever o que tu vai tocar, ao invés de realmente planejar. O planejamento do estudo precisa ser específico. Anota essa palavra, o planejamento precisa ser específico. Um planejamento que é muito vago, tu só escreve o nome do estudo, o nome da música, ele não vai te ajudar a evoluir. Tu vai ver o que está escrito ali, ok, vou tocar essa música e começa a tocar a música inteira, ao invés de corrigir os teus erros. Então, esse é o primeiro ponto. Ter um planejamento vago, que realmente não vai te acrescentar muito, vai te dar um pequeno guia do que fazer, mas não um mapa preciso te mostrando onde que estão os problemas. Então, quando tu não tem clareza do que fazer e de como estudar, você vai procrastinar, não vai evoluir. Quando tu só fica repetindo a música sem parar, e aí tu pensa que uma mágica vai acontecer. Acontece com vocês? Começa a repetir, erra no meio, volta lá pro começo e pensa que vai acontecer uma mágica, que a música vai se consertar, que a música vai ficar bonita só de repetir. Acontece com vocês? É uma coisa muito comum mesmo. E muita gente acaba caindo nessa cilada porque os métodos tradicionais muitas vezes falam que tu precisa repetir 10 vezes a música. Eu escutei muito isso quando eu comecei. Era criança, eu repetia, acabava tendo dor. Acabava me decepcionando. Exatamente, Ailton. Isso acaba acontecendo, né? A gente repete e não vê a solução. Essa é uma forma clara
de procrastinação. Só que muita gente não vê isso como procrastinação. Eu quero que vocês notem uma coisa muito importante. Estudar é difícil. Exige muita capacidade mental, exige muita energia do cérebro. Ou seja, a última coisa que a gente quer fazer é realmente estudar. Porque machuca o ego, porque usa muita energia, porque te deixa cansado, porque tu vai ter que realmente ver o problema a fundo. E por isso que muita gente não ensina, muita gente não aprende e muita gente não faz, só fica repetindo. A Mari falou aqui, ó, às vezes dá dor de cabeça. Exatamente, estudar de verdade não é fácil. E o que acontece? Se tu começa a só tocar, tu vai estar reforçando os teus erros. Estudar com inteligência, exatamente, Ailton. Então, se tu só começa a tocar, tu vai estar reforçando os teus erros. E tu vai gastar muito tempo mesmo. Quando tu estuda de verdade, quando tu tem foco no estudo, tu acaba poupando o teu tempo. Porque ao invés de estudar 1, 2, 3 horas, tu acaba estudando 30 minutos, 1 hora. E esses 30 minutos vão render mais que 1h30. Porque tu vai estar resolvendo problemas. E muitas vezes aquela 1h30 de estudo, repetindo tudo, acaba te fazendo um violinista pior. Já aconteceu com vocês de no final do estudo tá tocando pior? Me falem aqui. Quando eu comecei a tocar violino, muitas vezes isso acontecia. Eu tocava, e aí eu acabava tocando pior, porque eu só ficava repetindo. E aí é muito fácil de se iludir, pensando que tu tá estudando e na verdade tu não tá. E aí tu fica pensando assim, mas por que eu não tô evoluindo? E um exemplo é a dificuldade de tocar no talão. Porque muita gente tem dificuldade de tocar no talão, certo? Acontece com vocês? Com muita gente, tá? Quantidade de aluno e mentorado que eu já ensinei que tinham terror do talão é assim, ó. Passa dos meus dedos. Oi, Vilma, tudo bem? Então, o que acontece? Tu não gosta do teu som do talão, tu tem medo de tocar no talão porque vai ser feio. Ao invés de estudar como tocar no talão e aprender a tocar bem no talão, o que tu faz? Me digam aqui, o que vocês fazem? Ao invés de estudar no talão, aprender a técnica, o que acaba acontecendo? O que acontece é que acabam tocando do meio para a ponta. Tem muito violinista que é especialista do meio para a ponta e nunca estuda no talão. Essa também é uma forma de procrastinação. Eu quero deixar isso muito claro. Deixar de ver os teus problemas, de estudar os teus problemas, é procrastinação e falta de foco, ok? Então, assim, a solução para tocar melhor no talão, para perder o medo do talão, é estudar como tocar no talão. É ter uma técnica básica que te ajude a tocar com maior facilidade. Isso vai acabar desbloqueando. O Ailton falou, meio ponta porque fica mais confortável. Fica mais confortável porque ainda não sabe a técnica de tocar no talão. Então, quando tu aprende a tocar no talão com som bonito, vai ser tão confortável e tão bom quanto tocar no meio, na ponta. E na verdade, para muita gente, quando já está no nível mais avançado, é muito mais cansativo ficar tocando na ponta, tá? Ainda mais fazendo trêmulo durante óperas. Segundo violino, fazendo trêmulo, cansa a mão, cansa o braço.
A Mari falou aqui, ó, tem um curso Atena, tem no curso Atena exercícios, tem mesmo, tem vários exercícios e ensina como tocar no talão. Verdade, Mari, boa lembrança. E o que acontece? Quando tu acaba fazendo isso, quando tu deixa de estudar os teus erros, as suas dificuldades, tu vai procrastinar a sua evolução. E aí é muita cara de pau falar que não tem talento. Falar, eu não tenho talento, porque eu não consigo tocar violino bem, porque eu estudo e não consigo evoluir. O que acontece? Tu estuda, tu não está estudando para começar, né? Então, um método eficiente, um método de qualidade, vai te fazer tirar essa crença de tu pensar que tu não tem talento. Porque, na verdade, eu nem acredito que exista muito talento ou pouco talento. Eu acredito que tem gente com mais facilidade motora, menos facilidade motora. Tem gente que tem um ouvido melhor, tem gente que tem um ouvido pior. Então, assim, ó, tem muitas habilidades no violino diferentes. E talvez o seu ouvido seja ótimo, só que a coordenação motora não seja tão boa. Então, tu tem talento no ouvido e não tem na coordenação motora. Então, cada pessoa vai ter um conjunto de facilidades diferentes. E se tu pensa dessa forma, tu vai parar de culpar a falta de talento e vai começar a trabalhar, vai começar a estudar, vai começar a colocar o conteúdo em prática. É que nem um filho já adulto, com 30 e 40 anos na cara, fica culpando os problemas na mãe e no pai. Não, tem que ir na terapia, tem que procurar solução. Mesma coisa no violino. Não dá para ficar culpando as coisas no passado. Porque meu primeiro professor não foi tão bom. Não. Vamos parar de ter essa síndrome de culpar o mundo todo e não olhar para ti mesmo. Então, eu não tive o melhor professor do mundo quando eu comecei? Não tive. Mas depois eu busquei. E a partir do momento que eu sou adulta, que eu tenho o poder de decisão e tenho acesso a métodos de qualidade, a culpa se torna tua. Não é do professor, não é da falta de talento, não é dos pais. E nunca vai ser tarde demais. Eu tenho alunos de até 80 anos. E aí você de 40 vai falar que é velha ou velho. Não. Tem um senhorzinho, tá? Eu tenho um estúdio aqui nos Estados Unidos e tem um senhorzinho, ele toca na igreja e veio fazer aula comigo, tem 80 anos, tá fazendo escala, subindo. A gente subiu até, eu acho que foi a 5ª posição na última aula, 80 anos. E quando ele começou, o arco não estava reto, o arco tremia, não conseguia tocar rápido, não tocava afinado. Mas agora ele está estudando, ele tomou a decisão. Então, assim, tem gente que começou com 7 anos e fala, eu comecei muito tarde. Tem gente que começou com 20 e tá voando no mundo. Tem gente que começou com 40 e tá dando aula, tá transformando a vida de outras pessoas. Então, sim, você é capaz. E sim, tome as rédeas da sua evolução. Você que tem o controle. Então, por muito tempo, eu também acabava procrastinando, tá? Procrastinando principalmente no estudo. E isso acabava me gerando muita dor. Eu tinha muita dor no ombro, porque eu tocava por muito tempo, eu ainda não tinha a técnica que eu tenho hoje. Eu tô falando isso de 7, 10 anos atrás. Só que eu era muito esforçada. Eu era muito esforçada mesmo. Só que eu não evoluía na velocidade que eu poderia, com as horas que eu me dedicava ao violino.
Inclusive, teve uma vez, acho que foi em 2016, a gente estava na Camerata, então eu estudava violino na escola, onde eu fazia aula normal, e era uma escola evangélica alemã, então tinha uma conexão com a Alemanha. E de 2 em 2 anos, a gente ia para a Alemanha fazer turnês lá. Então, enfim, eu toquei em um monte de cidade lá na Alemanha. Na primeira vez que eu fui, eu era pequena, eu era assim pré-adolescente, não era a melhor violinista do meu grupo ainda. Então fui, normal, aquela coisa de criança toda assim, ó, uou, tudo é lindo. Só que na segunda vez, eu já tocava muito melhor. E surgiu a oportunidade de tocar 4 solos. Só que o meu professor, ele fez a gente competir. Então tinha eu e mais 2 colegas competindo, tá? E eu sou muito competitiva, tá? Se alguém me desafiar, pra mim é difícil perder. Eu odeio perder. Então, tinha uma sala de estudo na escola e chegava momentos que eu faltava a minha aula para estudar. Só que isso acabou me gerando alguns problemas, porque eu estudava demais, não precisava estudar esse tempo todo, só que eu não tinha as técnicas de estudo e de eficiência e de otimização do tempo que eu tenho hoje. E eu me machucava. Meu ombro doía, tudo doía, era horrível, meu mental acabava ficando muito ruim. No final, eu ganhei os solos, tá? Eu ganhei 3 dos 4 solos. Então foi uma vitória muito boa, assim, aquela sensação de eu consegui, mas ao mesmo tempo, durante a viagem para a Alemanha, que foi 1 mês inteiro, eu acabei vivendo à base de remédio para dor. Então, será que valeu a pena todo aquele esforço? Naquela época, eu não tinha acesso a tudo que eu tenho hoje, porque o que acontece é que, com o tempo, quanto mais tu evolui, mais acesso tu tem às informações, que é uma coisa que eu discordo totalmente. Eu acho que as informações mais avançadas que tu atinge, que tu consegue ter quando tu é mais avançadas, elas vão te ajudar tanto quando tu tá começando. Tanto. Então, assim, quando eu tava nesse processo, eu acabei me machucando muito, psicologicamente também, eu acabei tendo um problema aqui no meu ombro, um problema nervoso, enfim, nervoso do sistema nervoso, meu braço parou de funcionar. Não foi exatamente causado pelo violino, só que eu acredito que o meu psicológico queria que eu desse uma pausa e eu acredito nessa integração do nosso corpo. Então, muitas vezes eu fico pensando, valeu a pena? Na verdade, valeu a pena pelo sentido de eu ter passado por tudo isso. Eu passei por tudo isso e hoje eu sinto que eu tenho a missão de ensinar violinistas, de mentorar violinistas a não passarem mais isso. Ou, por exemplo, agora durante o meu mestrado, 2 anos se passaram, né? Acabei de terminar. A quantidade de alunos que a professora humilhava, a quantidade de gente que queria desistir. Será que isso vale a pena? Por que o sistema é assim? A minha melhor professora, a minha melhor mestre de violino foi a mais gentil comigo. Foi a que mais me ensinou, foi a que mais me fez ter amor pelo violino. E quanto mais eu gosto do violino, mais eu estudo. Vocês notam como tudo isso está interconectado? Por isso que eu não posso falar somente sobre técnica. Faz sentido para vocês? Só a técnica não é o suficiente. Então precisa sim aprender a estudar com foco,
aproveitar o teu tempo. E além disso, ter uma mentalidade forte, que vai te ajudar a passar por tudo isso. E além disso, por exemplo, a mentalidade, ela vai te ajudar a conseguir tocar passagens rápidas no violino. Porque quando tu entende o processo que te faz tensionar, e aí a tensão acaba te impedindo de tocar rápido, tu não vai solucionar isso com exercício técnico. Primeiro tu tem que entender o que está te bloqueando e aprender a tocar essas passagens rápidas mesmo com medo. Não é a falta de técnica. Lógico, a técnica, sim, se tu tiver com a forma de mão errada, vai ser impossível tocar rápido. Se o violino estiver numa posição horrível, também vai ser impossível. Mas ao mesmo tempo, quando a técnica inteira está arrumada e a parte da mentalidade não está no mesmo nível, tu vai estar no nível da tua mentalidade. Ela vai te travar. E é muito chato, né? Ficar travado. Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Mari falou aqui, uau, ahá. Olhe falou, oi, boa noite, Rá. E a Yara falou, parabéns, muito obrigada. E existe uma outra forma de evoluir no violino, usando estratégias certas. Aproveitando o teu tempo, tendo uma técnica que te ajuda ao invés de te prejudicar. Porque tem muita técnica que só te prejudica. Não dá para um homem alto de 1,90 m, 1,80 m, com os braços gigantescos, passar exatamente a mesma técnica dele para uma mulher. E é um erro que muitas vezes acontece. E aí os meninos acabam evoluindo mais rápido e as meninas não. Porque a posição não está adaptada a ela. Então, isso acaba atrapalhando demais. Ou até mesmo, o que eu já venho falando há um tempo aqui e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Os métodos tradicionais, eles são antigos. Foram feitos durante um período que o mundo era devagar. As pessoas tinham muito tempo. Quem tocava violino normalmente eram homens, as mulheres não eram muitas vezes permitidas a tocar ou precisavam tocar escondidas. Então, todo esse sistema foi criado na Europa por homens altos. Nós somos brasileiros, precisamos trabalhar bastante, não temos aquele tipo de corpo grande como alemães, pessoas austríacas que são altas. Então, uma pessoa te ensinar a técnica de lá e não adaptar o teu corpo, isso vai te travar, tá? Aqui a Mari falou assim, ó, eu não me dou bem com o professor bravo, fico nervosa. Já tive colegas que não ligavam para isso, lidavam numa boa e eu não entendia como conseguiam. Exato, isso acontece. Também acabam tendo professores que agem diferente, de diferentes formas de aluno para aluno, tá? Então, para mim já aconteceu algumas vezes de um professor ser horrível comigo, mas aí com outra pessoa que era de outro país, em específico, o professor acabava tendo uma atitude muito melhor. E tem gente que lida melhor. Então, por exemplo, russos. Eu tenho uma colega russa, ou tinha, né? Eu já terminei o mestrado, ela ainda tá lá. O nome dela é Olga. E a professora odeia a russa, tá? Ela odeia a Rússia. E ela acaba tratando a menina de uma forma horrível. Horrível. Eu não entendo como isso acontece. Eu não entendo nem... Enfim. Só que para ela... isso pesa menos, porque ela é russa, porque lá as coisas já são mais pesadas. Só que é visível
que a professora faz isso especificamente com ela. Então, assim, tem pessoas que acabam sendo mais fortes, tem outras que não. E eu não acho que isso seja força ou falta de força. Eu acredito que seja mais sensibilidade, sabe? Cada pessoa tem uma história diferente, uma vida diferente. E ao ter essas experiências, acaba tendo reações diferentes. A Vilma falou aqui, eu travo muito ainda, acho que é resíduo do passado. Exato. Então, essas são coisas que acabam ficando por muito tempo. Então, tendo uma técnica, voltando ao que eu estava falando, que é ter uma técnica que te ajuda ao invés de te prejudicar. Essa outra forma de abordagem também é gastar o teu tempo, usar o teu tempo de uma forma que realmente vai te ajudar a evoluir. Então, tu não vai precisar ficar tanto tempo estudando violino e se sentindo culpado quando tu não está estudando. Não, tu vai ter o teu estudo, depois de estudar, tu vai descansar. E tu vai se permitir descansar, porque tu fez o que tu tinha que fazer. Terminou o teu estudo em 30 minutos, em 1 hora. E isso te permite descansar, fazer as coisas que tu quer. Porque não é justo pessoas que trabalham, pessoas com o dia cheio, mulheres com família, que precisam cuidar do filho, que precisam lavar a roupa, que precisam lavar a louça, não poderem evoluir, não poderem tocar bem porque não tem tempo. Então, esse método, ele vai te ajudar a usar o teu tempo com sabedoria e evoluir com o tempo que tu tem. E vai prezar pelo teu tempo, porque ele é importante. É importante aproveitar o teu tempo com a tua família. É importante ter momentos felizes, né? Então, o violino não pode ser uma prisão. E outro ponto muito importante, quando você começa a usar as estratégias certas, é se sentir capaz. Porque tocar violino e tocar bem violino não é só sobre violino. Quando tu consegue tocar uma peça difícil, tu se sente capaz de fazer qualquer coisa. Porque é tão difícil tocar essa peça difícil. Então tu vai ter mais autoestima como violinista, mas também como pessoa no geral. Então, quando tu se sente capaz, tu vai conseguir vencer aquele desafio do trabalho, vai conseguir fazer mais coisas, vai conseguir sonhar mais alto, porque agora tu se sente capaz. E com essas estratégias certas, tu também pode destravar em 21 dias. 21 dias. Você já se imaginou tocando bem, tocando feliz, tendo momentos prazerosos com o violino? Quando tu estuda, tu sente que tu tá evoluindo. Tocar sem dor, tocar com uma postura que te ajuda a melhorar, ao invés de te prejudicar. Uma postura que vai a favor do teu corpo, de usar o teu tempo com sabedoria, com inteligência e evoluir, mesmo estudando 30 minutos por dia. Já se imaginou numa vida assim? Tendo leveza quando a gente fala sobre violino? Porque violino tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Se não é prazeroso, tem algo de errado aí. E esse método que eu tô falando para vocês não é uma coisa assim, ó, que eu achei num lugar e é isso. Não. Comecei a tocar quando eu tinha 7 anos de idade. Eu passei por todas essas dificuldades e ao invés de desistir, eu decidi procurar os melhores. Então, estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fui para muitos festivais de música no Brasil, fora do Brasil, tive masterclasses com professores incríveis. Eu assisti, além de tocar, muitas masterclasses. Então, quando eu assisto um professor, um mestre dos melhores, nível ganhador do
Tchaikovsky, da competição Tchaikovsky, eu não só estou assistindo aquilo, eu estou aprendendo. E eu estou aprendendo técnicas. Fui para São Paulo ter aula com Baldini, morei em São Paulo para ter aula com a Maria Fernanda, passei no mestrado, fiz o meu mestrado nos Estados Unidos, aqui, com uma violinista incrível. Como violinista ela é sensacional, foi a primeira mulher a ser Spala de uma orquestra grande na Alemanha, a primeira. E tocou num dos maiores quartetos do mundo. Então, assim, é uma experiência que eu acabei conquistando da minha vida, sabe? E realmente indo para muitos lugares. Fui para o festival na Filadélfia, enfim. E quando tu acaba tendo tudo isso e tu é uma pessoa que realmente se preocupa em melhorar e ver outros violinistas melhorando, tu acaba criando soluções. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Então, eu ensino há muito tempo e eu decidi realmente criar um meu método autoral a partir disso, de todas essas experiências. Porque não é justo tu precisar esperar 10 anos para ter acesso a um conhecimento de elite. Não é justo. Por que tu não pode ter isso quando tu tá começando, quando tu tá no nível intermediário? Não é justo tu precisar gastar mais de R$ 1 milhão na tua educação como violinista. Então, assim, é uma jornada super longa. E eu não acho justo todo mundo precisar passar por isso. Então, foi o que eu fiz. Eu juntei, tudo isso que eu aprendi e eu trago esse método para quem está começando também. Não para iniciantes, mas para quem já toca violino. Para corrigir a técnica, para se sentir confiante, para aproveitar o teu tempo e ter eficiência no estudo. Então, essa é a segunda live das 6 lives que eu estou fazendo em comemoração ao meu aniversário. Porque meu aniversário vai ser no dia 29 de novembro. E aí eu anotei que vai cair na Black Friday. Eu achei assim, engraçado, né? Então o que eu pensei? Em fazer a Black Aniversário. A Mari falou aqui, tem me ajudado muito. A Mari, ela é violinista, aluna do curso Athena, muito esforçada e aplicada. E tá aprendendo muita coisa com relação à postura, com relação à técnica. E eu fico muito feliz em te ver evoluindo, Mari. Então, assim, meu aniversário vai cair na Black Friday. Então, eu resolvi fazer o Black Aniversário. E eu gostaria que você tivesse uma grande evolução durante esse período. Então, essa é a segunda de 6 lives e eu tô trazendo conteúdos que eu dou nos cursos. E ao final dessas 6 lives, eu vou lançar o desafio de 21 dias, onde você vai ter um desafio por dia para destravar. Vai ter acesso ao método, vai ter acesso a técnicas, sim, para melhorar o som, para melhorar a afinação, para melhorar a qualidade do estudo. E ao invés de ser um curso com muito conteúdo, vai ter muita coisa dentro, mas ele está distribuído de uma forma, um exercício por dia, um desafio por dia, para você destravar. Aqui a Irene falou, estudo piano e aproveito as dicas para melhorar, principalmente a mentalidade, exatamente, para conseguir tocar em público, né? Para tocar em público, isso faz uma grande diferença. Então, se até agora você não conseguiu entrar na nova era de violinistas
que aprendem a tocar, que evoluem com leveza, que se sentem capazes, que aproveitam o tempo com o violino, mas também aproveitam o tempo com a família, se divertem quando tocam violino, se sentem confiantes no palco e capazes. No dia 29 de novembro, no meu aniversário, você vai ter essa oportunidade. Ainda mais. Já que é meu aniversário e eu quero ver vocês evoluindo, resolvi dar um cupom que eu nunca fiz na minha vida, tá? Então é realmente a oportunidade única. É um cupom de R$200 de desconto para o desafio de 21 dias para destravar no violino, tá? Então, esse é o meu presente para vocês. O aniversário é meu, mas o presente é nosso. Então eu quero ver vocês evoluindo, colocando tudo em ação e alcançando os sonhos de vocês com leveza, com gentileza e felicidade. E para você que está aqui no YouTube, peço para você se inscrever, dar um like, comentar no que você quer evoluir, o que você quer ver aqui no YouTube. Essa live foi transmitida no Instagram e eu resolvi gravar também para vocês, porque é um conteúdo de muita qualidade e que eu quero ver todo mundo, todos vocês violinistas, alcançando seus sonhos, se tornando solistas e donos da sua própria vida, da sua própria performance e da sua evolução.